Graça e paz, meus irmãos. É bom estar com vocês aqui para mais um encontro, mais um tempo de partilha da palavra de Deus. Boa noite, meu amigo Renato. Boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, estejam se sentindo alimentados, literalmente, né? Estamos. Graças a Deus, hein? Tô quase pedindo uma cama já. Já, né? Eita, nós. Já comecei pelo final. Esse povo, sabe o que quer, gente? Nós estamos aqui estudando, partilhando, lendo o texto bíblico. Só que antes da gente ler com vocês, nós estávamos partilhando de um tempo de caldo. Oh, meu Deus do céu. Bênção maravilhosa, hein? Nesse frio, Olha, hein? nesse friozinho. Fala a verdade, deu vontade de comer um caldo. Se tiver frio aí também, chama a família e vão comer caldo. É isso aí, né? Aí esse episódio vai um pouquinho mais pra frente. Chegar na outra semana um sol de rachar. Por isso que eu falei, se tiver A gente falando de caldo. Ele não ouviu, mas se tiver frio Não, aí... sim. Né? Eu só não podia perder a graça, a piadinha. Eita, engraçadinho, né? Boa noite vocês, Esse por é favor. o ponto, Fernando. Boa noite. Boa noite. Eu achei que ele ia fazer o boa noite mais rápido, mas não conseguiu, né? Não. Boa noite, Fernando. Boa noite, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês sempre. É nóis. Se alimentando do caldo e da palavra. Vamos para a palavra, né? Graça e paz aos irmãos, às irmãs. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, bem-vindas. E vamos dar continuidade à nossa leitura do Evangelho de Marcos, né? Ele Então, tá aí, Wagner. Hein, estamos para terminar o capítulo 11, hein? Terminaremos hoje. Com a graça de Deus. Só um milagre, hein? Com a graça... Não, Se que crer, isso, pelo amor de Deus. você vai dizer para a montanha sair de um lado e vai para o outro. Aí, ó. Já quer fazer Olha, um resumo já, hein? Olha que É verdade, bênção. é verdade. Tá tomando o ministério aí, ó. Vou Tá ficar usurpando. enciumado, hein? Não vou tocar no que é seu, irmão. Pode ficar. Não, todo seu. não vou tocar no que é seu, irmão. Ai, Jesus dos crentes. Vamos dar graças a agradecer por esse tempo. Opa, Vamos. com toda certeza. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque vamos ler a sua palavra, Obrigado, meditar Jesus. nela. Senhor, que ela possa nos inspirar, Amém. ó Deus, e que a gente consiga, Senhor, passar aquilo que está no nosso coração, aquilo que o Senhor trará a nós nesse momento. Pai, no nome de Jesus, abençoe todos os nossos irmãos, todas as Amém. famílias, Deus, que estarão aqui assistindo e participando conosco desse tempo de leitura da sua palavra. Muito obrigado Jesus, pela vida Deus. de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. E agora, o nosso que nós falamos? resumista fiel. O que nós falamos no episódio passado, né? Foi o texto da purificação do templo, né? Os títulos acho que trazem isso na Bíblia, né? A minha fala isso, Jesus purifica o templo. A sua, como é que tá? Não tem. Não tem, a sua é corrida, tudo né? direto, A sua Fernando. não tem, é só divisão de capítulos e versículos, não, Só tá bom. vai tudo junto. Mas a ideia é essa mesmo, né? Jesus usa a figura da O meu da tem Jesus figueira. no templo só. Ó, Olha. dele é um Jesus mais crente ainda, Olha né? que barato. Né? Não faz bagunça nenhuma, né? Tirou a parte que derruba a mesa, essas Não, coisas? Jesus é com ordem e decência, sabe? Não? Até na hora de derrubar as mesas, né? É. Não, tá certo. Mas é isso que acontece. Inclusive, rendeu a nossa conversa, né? Foi rica. A gente falou um pouquinho dessa figura de linguagem da figueira, que ao mesmo tempo também era literal, né? Aconteceu, ele amaldiçoa, ele fala a figueira para não dar fruto, e Pedro vai dizer no dia seguinte: olha lá a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, né? E aí a gente fez essa relação do que é essa figueira, o que simbolizava essa figueira, e a gente então entende que aquilo ali era Jesus ensinando que o templo, a religião judaica estava como aquela figueira, só com folhagem, só maquiagem, mas não cumpria mais o seu papel, que era o papel de sinalizar Deus, de abençoar os povos, de acolher os gentios, de curar os enfermos, que era o ambiente religioso judaico.
E era esse ambiente, era esse o propósito do templo. Então, a gente discorreu sobre isso, resumidamente é isso. Para quem quer mais detalhes, volta uma casinha, volta no episódio anterior que vai ver toda essa construção de Jesus aqui, esse ensinamento de Jesus, que a gente tentou reverberar um pouco e ampliar a compreensão e o entendimento. E aí a gente chega no desfecho do capítulo 11, né, que é o versículo 27 em diante. E o texto vai dizer o seguinte: chegaram novamente a Jerusalém. E quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Esse Jesus, viu, rapaz? Esse homem, vou te falar, viu? E aí, irmão E aí, Renato? O que tem a nos E dizer, aí sapiência, Agora, rabinata? Eu tô falando do batismo, vou falar de águas. Eu acho que essa parte, ela é a sequência do texto, né? Porque depois que Jesus derruba tudo lá e começa a explicar a ideia do templo, a ideia de ter fé em Deus, das montanhas ser jogadas no mar, de perdoar quando vocês estiverem orando, é aquela ideia que eu trouxe da gente pensar uma vida com Deus fora do templo, né? Então, isso tira a autoridade, desautoriza o templo e a religião judaica de continuar. Então, aqui a conversa deles é uma conversa que tá totalmente dentro do contexto, porque a briga é pela autoridade. Então, peraí, você está dizendo que o templo não produz mais o que deveria produzir. E como que você está dizendo isso e tirando a nossa autoridade até de ligar Deus aos homens, né? Porque isso estava relacionado com o templo. E Jesus está desautorizando eles, descredibilizando toda a existência do templo e mandando eles ir se relacionar diretamente com Deus. Então, a pergunta ela é uma pergunta muito cabível ao contexto, porque ele está dizendo, mas quem que deu autoridade para você falar desse jeito, né? Como é que você desautoriza, uma vez que eles vão, claro, que argumentar a partir da Torá, dos textos mais antigos, porque criaram toda aquela religiosidade. Então, precisa-se ter uma estrutura rabínica por trás, uma escola rabínica para dizer, olha, eu venho em nome de fulano, eu sou da escola de tal, para poder validar o que ele está ensinando. E Jesus não traz essa tradição. Jesus vem como filho de Deus implantar o reino de Deus. Então a discussão é interessante. Quem é que te deu autoridade, né? Da onde você vem? Você não é sacerdote, você não é escriba, você não é da tribo de Levi, você não tem nada disso. Então a gente precisa saber por que é que você está ensinando isso e mais ou menos onde você quer chegar, né? Então eu acho bem interessante inicialmente essa fala dos religiosos. A gente tem no texto
a apresentação de que Jesus ele regressa para Jerusalém, ele volta, né, Sim. para Jerusalém. E aí a gente tem, então, uma ideia que a história teve outros desdobramentos, mas está aqui novamente Jesus em Jerusalém, andando no templo. O mesmo templo que há pouco ele fez uma denúncia grave. O mesmo templo que há pouco ele disse que era lugar de covil e salteadores. Então, o espaço que seria um espaço, o símbolo que seria um símbolo de poder, de autoridade, de verdade, né? Ele foi, como você mesmo disse, né, Renato, desautorizado pelas suas práticas que não condiziam com aquilo que se esperava desse espaço. Mas, obviamente, Jesus está aqui, de novo, andando com os seus discípulos, ou sozinho aqui, com seus discípulos, e nesse local, novamente, os sacerdotes vão entrar nesse embate com Jesus, fazendo essa questão que você trouxe aqui. Eu penso, inicialmente, a facilidade que Jesus e que o tempo e o contexto permitia até então, né? Mesmo havendo essas divergências, Jesus continuava transitando livremente. Não estou aqui dizendo que não havia a intencionalidade por parte dos líderes em querer matá-lo, mas ele estava lá de novo, caminhando e dialogando, sendo questionado. Óbvio que um diálogo num sistema de tentativa, né, de acusação e de tentar, meio que, vamos dobrar Jesus para que ele caia no erro e a gente consiga, uma vez por todas, pegar ele nas palavras dele, nas ações dele e tal. Mas a gente está aqui, de novo, vendo Jesus nesse lugar desautorizado. Sim. E é nesse lugar desautorizado que os religiosos autorizados vão perguntar para ele, olha, com que autoridade você faz essas coisas? A discussão é essa, é a autoridade. Quem tem, quem não tem. Né? Esses homens que chegam nele, são 3 classes de pessoas, né? Uhum. Chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Olha os prefixos, né? Chefes, mestres e líderes. Não veio gente do povo. Não. Não veio nem os sacerdotes que não eram chefes. Não vieram nem quem conhecia de Torá, mas vieram os mestres da lei. E não vieram as pessoas que eram membros da religião judaica, mas vieram os líderes, né? Então, a discussão aqui é sobre a autoridade, é isso mesmo. Quem legitimou você a chegar aqui e chutar as cadeiras? Quem de nós aqui? Nós somos os chefes, nós somos a liderança. Quem de nós deu espaço para você? Nós não demos. Então, já que nós não demos, você tem que responder para nós aqui. Com que autoridade você faz essas coisas? Né? Quem te deu autoridade para fazer esse tipo de coisa? Então, a discussão e aonde essa classe religiosa quer pegar Jesus é no lance da autoridade. Quem que te autoriza a fazer isso? Porque se a gente não autoriza, você não deveria fazer o que você está fazendo. Então, é meio que uma carteirada. Uhum. Então, talvez a intenção deles era o seguinte: agora ele pode recuar, porque a gente representa a religião. A gente representa. Então, quem sabe agora, né? Ele dá um passo para trás, ele reconhece que está exagerando. Mas aí a gente lê o texto e a gente sabe que Jesus é de uma sabedoria absurda, né? Sim. Porque ele responde eles sem dar uma resposta, né? Então. Agora, isso que você fala nos traz aqui, Wagner, é legal de pensar, porque se você tem no episódio anterior, né,
que é o episódio da figueira do templo, tal, a figura dos cambistas, né, e dos vendedores lá no texto, aqui você tem agora uma outra figura com outra representação. Me parece, podemos talvez pensar que estes homens que estavam no templo fazendo comércio, vendendo pombas, vendendo o sacrifício, eles só estão ali porque existe um grupo de pessoas que defendem a presença deles ali. Autoriza. Exatamente. Esse grupo de pessoas entenderam a importância de oferecer meios para a oferta e para o sacrifício. Então, eles estão ali amando dos sacerdotes, dos escribas, dos mestres ou dos anciãos. Eles estão amando, e amando também, né? Português é terrível, né, Eles cara? estão amando o que estão fazendo. Sim. Eles estão deslumbrados em poder fazer comércio, porque dá dinheiro. Dá dinheiro. Agora, o diálogo de Jesus com eles, a partir dessa pergunta, os nossos cambistas esfolavam o nosso mando. Agora você, filho da Maria, filho de José, e você? Quem foi que lhe permitiu fazer isso, seu incircunciso? O que eu acho interessante, eu estava tentando folhear aqui, mas eu acabei não achando. Tem uma parte lá no começo do Evangelho que saiu uma galera de Jerusalém e foi atrás de Jesus, né? Lembra? Não sei se foi a época que acusaram ele de expulsar em nome de Beelzebul e tal, e que também está falando com que autoridade você faz essas coisas. Mas saiu uma caravana de Jerusalém que foi, acho que para Cafarnaum, não me lembro exatamente, no Evangelho de Marcos. E agora o movimento é o contrário, né? Porque Jesus está dentro do lugar onde é o símbolo do centro religioso de toda a religiosidade judaica, e ele está desconstruindo o pensamento e a proposta dessa religião e colocando até a autoridade desses religiosos em questão, porque se a casa de Deus era para ser uma casa de oração e está sendo uma casa onde tem ladrão, a gente está permitindo alguma coisa, vocês estão permitindo alguma coisa que não está certa aí dentro. Capítulo 3, 20. Do Beelzebul, né? Acusação contra Jesus, lá no começo do Evangelho. Que a gente abordou lá no começo. E parece que é uma caravana que vai lá, né? Desceram de Jerusalém. Os mestres da lei, ó. Os mesmos mestres da lei que estão aqui, né? Então, parece que essa relação ela é interessante porque eles, de alguma forma, eles estão tentando descredibilizar Jesus, tirar a autoridade de Jesus, mas aqui ele não tem uma forma de um argumento mais pesado, como tinha no caso aí do Beelzebul. Aí você está dizendo, não, você está usando as mesmas práticas para expulsar o demônio em nome do demônio. Mas aqui eles não conseguem, porque quem está... Aonde Jesus chega, Jesus desmascara, como o Fernando falou da ideia da figueira no episódio anterior, ele revela o que de fato está podre amaldiçoado no templo e com uma cara de outra coisa, que na verdade não era o que de verdade eles pareciam, e eles ficam sem conseguir descredibilizar Jesus e dizer assim, na verdade assim, não, eles aí tá falando um monte de besteira. Não tinha como tirar a autoridade de Jesus, porque o que Jesus desmascarou nele já tirou a autoridade deles. Então era uma discussão na tentativa de ver como é que a gente vai tentar queimar Jesus, se a gente não tem como queimar. A pergunta é, quem está te autorizando? A gente está aqui, ó, o líder tal, o líder tal e o líder tal. Nós não te demos autoridade para você pregar. E aí começa essa discussão legal que Jesus responde sem responder, né?
É legal que eles lutam com as armas que eles têm. E as armas que eles têm não atingem Jesus. Que as armas dele é de vaidade, de poder, né? de manutenção do status quo. Eles querem manter o lugar de privilégio deles. E Jesus vem minando isso. Jesus vem desmascarando isso, né? Jesus vem apontando as fragilidades da religião judaica, né? E eles tentam atingir Jesus com aquilo que eles têm como armas, como ferramenta. Mas Jesus não se deixa atingir por isso, né? Isso que eu acho legal. Isso nos ensina que, até inclusive quando nós somos ofendidos, a ofensa só é ofensa se eu aceitá-la como ofensa. Porque eles vinham numa sede para prejudicar Jesus, para tentar pegar Jesus em algum delito, mas eles não conseguem, né? Então, Jesus é aquele que, a gente já falou em outros lugares, em outros momentos, ele ensina usando o método grego da maiêutica, né? do parto das ideias. Ele faz isso com os oponentes dele aqui agora. Sim. Ele não dá uma resposta respondendo, porque quando eles questionam com que autoridade, Jesus então propõe para eles: eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão me responder, né? Se vocês me responderem, eu também vou responder vocês com que autoridade que eu faço o que eu venho fazendo. Uhum. E aí a pergunta é objetiva. Jesus não cria um compêndio teológico. Jesus não se auto-justifica. Jesus não fica elocubrando nada. Jesus simplesmente faz uma pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Há uma sabedoria, uma perspicácia nisso, né? Sim. Nessa pergunta. Por quê? Porque o próprio evangelista vai revelar a discussão desses homens entre si. Opa! Objetivamente, eles saberiam responder. É que eles também eram, como diz o ditado brasileiro, macaco velho, né? Se a gente der uma resposta rápida aqui, ele nos pega na resposta. Então, o evangelista traz o diálogo deles, a discussão deles e as respostas que eles poderiam dar. Mas antes de falar disso, o que eu acho interessante é a objetividade da pergunta de Jesus. Uhum. Porque quem foi João, né? Quem foi esse João Batista? É aquele que a gente vê com mais detalhes, né, no Evangelho de João. Uhum. É aquele que a gente vê que o profeta Isaías profetizou que vai ser aquele que vai abrir o caminho, e é esse homem que de fato abre o caminho, que Jesus dá testemunho dele e diz: dos nascidos de mulher não tem um igual a João Batista, maior do que João Batista. Então eles vão, a pergunta de Jesus vai numa figura emblemática, principalmente para esses ouvintes aqui, que muitos deles conheceram João Batista. Entre os discípulos de Jesus haviam discípulos de João Batista, né? Então, ele usa uma figura paradigmática ali do tempo de Jesus e controversa, porque para alguns ele é de fato um profeta, um santo, mas para outros ele é um charlatão. Inclusive, esses que perguntam, esses mestres da lei, essas autoridades, João Batista não tem relevância para eles. Até porque já morreu. Até porque já perdeu a cabeça, né? Então, eu acho legal a pergunta cirúrgica de Jesus, que tira esses caras do lugar de conforto deles. E a ideia de você olhar se eles... A saia justa que Jesus coloca a eles é interessante, porque o João Batista criticava os religiosos chamando os camaradas de raça de víboras, né? Então, a crítica em relação a João Batista coloca eles num lugar também difícil. Se eles disserem: foi Jesus, a questão a autoridade dele vinha de Deus. Se eles aceitassem, não era só o fato de não servir, porque não seguimos ele, mas era onde João Batista colocava eles.
Colocava eles nessa situação em que eles não teriam autoridade de estar na posição que eles estão. Porque eles eram aquelas pessoas religiosas que o João Batista sempre condenou. Se você pensar que João Batista foi morto por conta da sua autoridade em denunciar o pecado do líder maior da nação, ali, daquele contexto, né? Daquela região, perdão, você tem então uma pergunta que vai ir ao encontro desta ideia, né? De se batismo de João era do céu ou dos homens, poxa, se é dos céus, então o que João pregava, esse arrependimento, essa revisão de comportamento religioso, essas novas práticas de inicialização da fé, a conversão, tudo isso está implícito em um campo da denúncia. Tudo isso está implícito num campo que exige do indivíduo uma ação de entrega, do batismo, de cumprir um ritual que até então eles cumpriam de uma forma diferente. Então, dizer que é do céu, eu tenho que, junto com esse pacote, aceitar esse profetismo autoritário divino de João Batista, de tal forma que eu não posso negar o que você está fazendo, Jesus. E outra, a denúncia que Jesus faz no texto... Aí é o ponto. Aí é o ponto. A denúncia que Jesus faz no texto, dizendo que o templo virou um covil de ladrão, é uma denúncia que derrubaria ele, a autoridade deles. Então, a pergunta de Jesus é muito inteligente, né? É uma pergunta que diz assim, ó, na verdade, assim, se a gente for colocar a questão, ele está dizendo assim, na verdade, quem não tem autoridade é vocês. Vocês estão perguntando com que autoridade eu estou fazendo? E por que não tem autoridade? Porque vocês já secaram. Tá aí a questão. Então, por quê? Porque eles mudaram. Esse é o ponto. Porque eles mudaram a lógica, eles transformaram o reino de Deus em outra coisa. O templo da casa de oração em casa de negócio, em comércio, né? Eles estavam vendendo a coisa. Então, aí eu acho que é a fé para fazer o monte cair dentro do mar, né? Não, e é legal que assim, quando eles respondem a pergunta de Jesus, na verdade, quando eles respondem para si primeiro, depois eles respondem Jesus. Então, qual que é a discussão teológica deles ali? Versículo 31. Eles discutiam entre si dizendo, se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Né? Então por que vocês não deram ouvidos para João? Por que vocês não passaram pelo batismo de arrependimento? Por quê? Porque isso tiraria a autoridade deles. E a discussão aqui é sobre o quê? Autoridade. Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo. Por quê? Pois todos realmente consideravam João um profeta. E eles temiam quem? O povo. Por quê? Porque o povo a gente sabe que é uma massa enfurecida. Mas o que o povo reconhecia em João Batista? Autoridade. A questão, o pano de fundo todo aqui é a autoridade. Autoridade. E aí, sabe o que desmonta a autoridade deles? A resposta que eles dão para Jesus. Nós estamos falando de chefes dos sacerdotes, eu vou enfatizar isso, mestres da lei e líderes religiosos, ou seja, a nata da religião judaica. Chega diante de uma pergunta tão óbvia, tão objetiva de Jesus, né, sobre o batismo de João, é do céu ou é dos homens? Eles só tinham que dizer, é do céu ou é dos homens. Eles criaram todo um compêndio teológico para se justificar, para no final eles responderem assim para Jesus. Não sabemos. Imagina o tombo desses chefes, desses líderes, né, desses mestres em ter que dizer para um mestre marginal que era Jesus, eu não sei te responder. Cara, Jesus quebra o orgulho desses homens e ao mesmo tempo de quebrar o orgulho, enche eles de ódio, porque eles vão até ao fim, até levar Jesus à cruz, né? Mas olha só, é interessante olhar para o texto e ver essa tropa dizendo assim para Jesus,
Não sabemos. Não sabemos te responder. Não sabemos. Por mais que soubessem, mas eles não queriam abrir mão do ego, do orgulho, do poder, né? E isso acontece, cara. Não aconteceu com o jovem rico? Jesus amou o jovem rico, mas o jovem rico não soube abrir mão daquilo aonde seu coração estava. Isso acontece com as pessoas nos dias de hoje. As pessoas muitas vezes ouvem o chamado de Jesus, ouvem o evangelho de Jesus, se encantam com o evangelho de Jesus, mas não têm capacidade de assumir a sua incapacidade de viver sem Jesus. Né? Que nem esses homens aqui, eles negam a verdade que Jesus vem apresentar a eles em prol daquilo que os mantém e os sustenta, que é esse poder que a religião dá, que é essa condição deles. Né? Sim. Então, acho que ouvir desses caras, não sei, foi uma lição muito grande de Jesus para eles. Mesmo que o evangelho aqui não amplie como é que foi a reação deles, né? É bem sucinto dizendo, não sabemos te responder, não sabemos. Isso foi de quebrar o orgulho no meio, assim, sabe? Do tipo, a gente assume que não temos uma resposta convincente para você. E, de certa forma, Jesus demonstra sua autoridade. Sua autoridade vem da sabedoria divina. Vem do alto, né? Ao ponto de deixar os religiosos, os mestres, sem uma resposta que agrade os ouvidos, que agrade a massa. Né? Em tese, os religiosos deveriam saber quais eram as características do Messias. Em tese. Ou não? Sim. Deveriam saber, porque eles devem olhar para o Antigo Testamento, quais são as profecias e as indicações que classificavam ou definiam o Messias. Ressuscitar mortos, curar cegos, curar mudo. Cego de nascença. E aí vai. Né? E ele deveria ter autoridade. Quando Jesus diz, olha, eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas, é óbvio que aqui ele está falando da ação que ele teve agora do povo recente do templo. Sim. Isso está conectado a esse contexto. Mas a ação que Jesus teve dentro do templo, ela também é uma reação profética. Uma reação profética de quem denuncia as injustiças que são cometidas em nome de Deus e que os profetas faziam isso. Eles sempre fizeram isso. Então, se eu sou um sacerdote, se eu sou um escriba ou um mestre da lei, se eu sou um ancião que defendo o sacrifício, que defendo a festa das luzes, que tem por objetivo guardar toda a tradição, toda a tradição de Israel, toda a tradição do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos. Se eu sou esses anciãos, esses sacerdotes que preservam todo o ensino, pega lá, eu vou saber quem é esse profeta que está falando aqui. Uhum. Porque a minha consciência não está enrijecida, ela não está entorpecida, ou aquela palavra que me fugiu agora, cauterizada, né? Nossa mente não está cauterizada, porque a gente está enxergando a ação do profeta. Sim. Mas não, eu estou enxergando aqui outra coisa. Eu estou enxergando quem foi que te autorizou a falar assim. Essa questão que surge da autoridade, na verdade, ela coloca o analfabetismo religioso, litúrgico, profético dos sacerdotes em questão. É porque eu acredito que quando você traz essa coisa, esse pensamento, é porque já de fato eles já não têm mais nenhuma intenção de se aproximar de Deus, né? Não. A maior busca deles é se manter dentro dessa posição social elevada, manter o poder e o status financeiro, e não tem nenhum mais interesse. Na verdade, o interesse deles é que todo tipo de profeta que denuncie seja vetado. Então, uma vez que Jesus denunciou, o que a gente procura? A gente planeja matá-lo.
a gente planeja parar ele. Na verdade, eu acredito que, de alguma forma, eles veem em João Batista e em Jesus a ação de Deus. Mas eles sabem que a ação de Deus vai destruir o que eles têm. Então, eles têm que dar um jeito de parar essa ação, para poder sustentar tudo aquilo que ele tem. Até porque o povo tá do lado do João Batista. Exatamente. E se Jesus continua nessa situação, o povo vai ficar do lado de quem? Jesus, claro. De Jesus. Então, pega lá, não vamos permitir que isso aconteça. Sim, sim. Mas é isso, né? É a ação de Deus revelada em Jesus e a ação dos homens revelada nos religiosos. Esse é o conflito. Eu acho fantástica a sacada de Jesus, cara. Jesus é sensacional. Ele propõe um diálogo, uma questão que ele sabe que os caras vão ter dificuldade de responder, mas quando a bola volta para ele fala assim, então tão pouco também vou responder vocês. Se vocês não souberem me responder, eu também não vou responder com que autoridade que eu faça essas coisas. Sim. Por quê? Porque a autoridade está explícita, né? Sim. Essa autoridade, ela não vem de mim, ela vem do Pai. E para quem está ouvindo Jesus, para quem está se inteirando dos ensinamentos dele e inclusive de cumprir essa expectativa messiânica, sabe da onde está vindo a autoridade. Mas, para quem luta contra, precisa de alguma maneira pegar ele em alguma curva para dizer para dizer que ele não tem autoridade para tal. Mas ele tem autoridade para tal. E essa autoridade vem de Deus. Vem de Deus e isso a gente já não tem mais dúvida, né? Sim, sim. A gente não duvida disso. Eu acho muito sensacional essa sacada de Jesus em dizer tão pouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Com certeza, com certeza. E isso é tão maravilhoso pensar no nosso Cristo desta forma, né, Wagner? De um jeito tão poderoso, tão cheio de revelação implícita e explícita, né? Porque é o que está acontecendo aqui, né? E é uma autoridade, de fato, vista pelo povo e não vista, então, pelos líderes que estão ali lutando para silenciar o Messias. E eu acho que esse é o ponto central, né? É o ponto central. Ninguém está entendendo nada sobre esse negócio de ponto, né? Não, eles estão bagunçando comigo, gente, porque sempre eu falo, esse é o ponto, né? Característica sua. Mas esse é o ponto, então. Exato. É uma questão, então, de reconhecimento de autoridade em que Jesus ele vai buscar numa pergunta simples e objetiva, né? Tirar esses líderes do seu eixo, né? Seu eixo. E conseguiu, de fato, tirar. Então, mas se a gente analisar o texto, como é que a gente pode atualizar essa ideia de autoridade? Porque, de alguma medida, alguém precisa validar a autoridade do outro, né? Você tem um povo vai validar, porque no caso aqui o povo reconheceu a autoridade de João Batista, reconheceu a autoridade de Jesus, mas a autoridade dos religiosos também era reconhecida. De certa medida, a autoridade dos religiosos ela era reconhecida porque eles vêm construindo uma grande ênfase nos métodos religiosos, nos rituais, e de alguma forma as pessoas também vêm seguindo e eles validam porque eles têm diversos seguidores e há muito tempo. Então, fica difícil da gente poder pontuar e dizer assim, olha, como é que a gente entra em algum lugar ou como é que a gente ouve alguém e a gente pode dizer, não, esse tem a autoridade de Deus. Não é por causa do grito, né? Não é por causa das maravilhas que se faz. Mas eu acho que a gente precisa ter alguma coisa que possa nortear
para poder reconhecer hoje uma autoridade vinda de Deus, né? Para a gente poder olhar e dizer assim, olha, esse cara ele tem uma autoridade que não é uma autoridade só institucional, porque ela é validada institucionalmente. Sim. Porque a gente tem um título, a gente leva um nome, a gente tem uma função eclesiástica dada pela instituição. Mas essa não é a autoridade que se espera no reino de Deus, né? Então eu acho que a gente tem que procurar alguns meios para, de alguma forma, tentar atualizar essa perspectiva e poder validar essa autoridade. Quem é que, de fato, hoje pode perceber a autoridade? É o povo que vai aclamar quem tem autoridade ou não? Precisa ser instituição? Como é que a gente faz essa validação, né? A Bíblia já nos ensina que quem reconhece os ministérios é a igreja, né? O Senhor, Deus, derrama os ministérios e quem reconhece isso, de certa medida, é a igreja, né? Mas a gente acha que fecha, né, o capítulo 11, então, né? Amém. Dando glórias a Deus, né? Dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Falta 5 agora. E agora vamos para o capítulo 12, né? Onde Jesus vai tratar sobre a parábola dos lavradores maus, né? É uma questão também bem interessante. Bom, é isso, meus amigos. Por hoje. Chega. Por hoje é isso. Deus abençoe a todos vocês. Estejam conosco, curtam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, Muito bem. participe com a gente, tá? Contribua com a nossa comunidade, é isso. A gente só tem a agradecer a cada pessoa que assiste, que partilha desse tempo conosco de leitura da Palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos agradecer, Wagner? Bora agora. Deus, obrigado por Jesus, obrigado por tua boa palavra, obrigado pelo Evangelho de Marcos, por todo o Evangelho revelado na Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Senhor, pela revelação que nos traz a cada vez que abrimos a tua palavra. Muito obrigado. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre os nossos irmãos e irmãs que acompanharam e que acompanham essa leitura comunitária, que as nossas mentes sejam ampliadas no conhecimento do Senhor e da sua palavra, que a gente seja sensíveis à voz da tua palavra, que a gente esteja numa ascendente de crescimento do conhecimento do Senhor e da sua graça. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs que caminham essa jornada conosco. Ajuda-nos a encarnar a tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre a tua igreja que se reúne nesse lugar. Pedimos que nos conceda uma semana abençoada, Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos no nome de Jesus e já te agradecemos, Deus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe Amém. a todos. Fiquem Deus na paz. abençoe, meus irmãos.